Vamos de novo, mais uma live. Hoje com a Maqueles, facilitadora de facelift e de barras de access. Convidei ela para ela falar um pouco da jornada dela e também nos contar sobre como é que o facelift surgiu na vida dela e que ela resolveu ser facilitadora e ensinadora, né? Eu vou esperar, daqui a pouquinho ela tá entrando aí, eu entrei um pouquinho antes para ver como funciona. Vou aproveitar para me apresentar, né? Meu nome é Beatriz, para aqueles que não me conhecem. Oi, Isa. Oi, Matheus. Trabalho com técnicas de terapias integradas e também atuo com barras de access e facelift energético. Oi, Si, tudo bom? E vamos esperar a Maqueles para nos contar um pouquinho de todas as vivências, principalmente que ela vem tendo. Oi, Otávio. E, enfim, vamos ver quem mais vai chegando. E a Isa, esperando a Maqui. E como eu sempre digo, ficar aqui na frente de uma tela é uma coisa muito leve. E aí, se ainda é um pouquinho difícil, né? Às vezes a gente meio que se perde aí, né? A gente está falando que, na verdade, parece um monólogo por enquanto. A entrada é um monólogo, não é um diálogo. Então, fica meio difícil como conduzir. Mas daqui a pouco a Mac está aí e, e vamos conversar sobre o facelift energético, sobre essa energia amorosa que trabalha o nosso aspecto energético e que também transparece no físico, né? É uma coisa mais de imediata, em várias pessoas é possível perceber isso, né? Algumas mudanças na fisionomia logo em seguida que é aplicado. Mac, cadê você? Já estamos na hora. Então, oi. E a Isa? Vai assistir a live da vó? Tu tá aí ainda? Oi, Mac. A Mac chegou. Vamos ver, ela vai pedir aí. A Andrea também chegando. Isa, tu não pede pra vó, deixa a vó visualizar aqui, senão vai complicar aqui pra vó. Deu certo isso. Deu já. Oi, oi, Isa. Das terapias integradas. Vocês só Oi, vão escutar a voz dela. já entrou. Oi, Bia, eu tava aqui falando com o pessoal do nosso grupo do Método MB, que eu tô fazendo a live por lá ao vivo também, né? Só com a minha imagem, mas com as nossas vozes. Sim, sim. Pra mim tá escura a câmera, como é que tá aí pra ti, Tá tranquilo, tá aparecendo. tá? Não Aham. sei, pra mim não tá aparecendo, mas se eu tô aparecendo, tá tudo certo. Pra mim, sim, não sei se as pessoas vão ver aí. A Andrea tá aí, se ela pode nos dizer, a Simone também. Se tu tá. Hã? Tá, o Matheus tá dizendo que tá aparecendo, então. Só pra ti que tá escuro, então. É, ficou a tela preta, mas qualquer coisa o pessoal entra pelo teu, então, né? Mas dá pra escutar direitinho. Sim, sim. Então tá, eu tava aqui me apresentando, fiquei um tempo falando aqui de sozinha, né? A Andrea tá dizendo que estão as duas na tela. E dizendo que tu vai nos falar um pouquinho da tua jornada, o que que te levou ao facelift, né? E que eu digo que é uma. E falei um pouquinho, bem pouquinho, vou deixar mais para ti, que eu digo que eu vejo, às vezes, transparecer na fisionomia essa energia que é trabalhada, né?
Mas vamos lá, fala tu agora, vem contar, conta um pouco da tua jornada, te apresenta. Certo. Né? Bom, eu acho que a maioria que tá aí me conhece, mas vai que alguém que não, que vai ver o vídeo depois não sabe quem eu sou, então eu sou a Maqueles Medeiros, né? Meu objetivo é facilitar a qualidade de vida. Venho de uma jornada de como fisioterapeuta, osteopata, cura quantum, sou reikiana. Agora me engajei mais nesse mundo do Axis, né? Sou facilitadora de barra de Axis. E do tão querido facelift energético, né? Por mim. Eu Sim, sou muito suspeita em falar porque não tem como falar de facelift energético sem ser tendenciosa. sim. Como que eu conheci essa ferramenta? Eu conheci essa ferramenta através de uma troca em que eu recebi. Foi um dia que eu cheguei para receber, trocar barras, e aí eu disse que eu não estava me sentindo legal comigo mesma, que eu não estava de bem com a minha imagem, estava me achando feia aquele dia, estava meio para baixo. E aí as gurias me disseram, não, então hoje não vai ser barras, hoje a gente vai te aplicar um facelift. E aí me Uhum. aplicaram e realmente, eu já senti uma amorosidade absurda quando eu estava recebendo, né? O Uhum. facelift energético é nem falei do conceito, mas é um processo corporal do Axis, em que a gente faz toques leves da altura do peito e vai subindo por todo o rosto. Normalmente é assim, sendo que a gente pode tocar em qualquer parte do corpo que a gente intuir que está Uhum. precisando receber a energia. Sim. E aí, tá, eu tava recebendo os toques e era uma sensação como se estivessem me fazendo um carinho. E quando eu levantei da cadeira, eu já levantei com uma sensação assim de me amando mais. Levantei da cadeira, fui me olhar no espelho, comecei a me achar diferente, achei o meu nariz mais fino, o rosto mais fino. Enfim, aí a gente já nem sabe o quanto aquilo foi a forma que eu consegui me enxergar Sim. ou que realmente que já estava ali eu consegui enxergar ou aquilo que a Uhum. gente realmente ganhou com o processo. Porque, na Sim. verdade, eu gosto de dizer que o facelift é muito mais do que essa questão de rejuvenescimento facial, né? Porque Uhum. quando a gente aplica, a gente vai, com os nossos toques, a gente vai liberando os julgamentos e os auto-julgamentos a respeito da idade. E, Uhum. e também da nossa aparência. E isso vai nos empoderando. Eu acho que Sim. e aí, levando para o lado mais racional, eu acredito que seja por isso que melhora o tônus, melhora o brilho do olho, melhora o brilho da pele. Por quê? Porque no momento que a gente para de se julgar e ver tanto problema, a nossa frequência energética aumenta. E com isso aparece exterioriza, né? Nessa Sim. questão da pele. E de todo o resto, né, Bia? Sim, sim. Eu não tenho aplicado muito, mas às vezes que aplico, sempre mando para ti o antes e o depois, né? Sim. E principalmente na Glaucia, que tem se colocado à disposição. E nesse momento tá difícil, né? Porque a gente não está tendo muito retorno de cliente, as pessoas estão mais receosas, e eu também, como eu faço, entre aspas, grupo de risco, eu também tenho mais cuidados, né? Mas a Glaucia é uma pessoa que se dispõe, né? E nela eu vejo respostas, né? Coisas que eu não vejo tão facilmente. E até me questiono se ela é uma pessoa tão aberta a receber que fica muito perceptível assim a mudança no físico, né? Ó, Mas eu tenho. E se a gente partir do pressuposto, né, que tudo é escolha, cada indivíduo é um indivíduo, eu acho que quanto. O Axis usa muito o termo de escolha, né? De se botar em permissão. Mas eu acho que para isso é para tudo, né? Qualquer uhum, terapia quântica que trabalha com energia é exatamente isso. A gente tá ali, a gente já diz, né? A gente facilita, a gente é o meio, mas tudo está dentro de cada um. Então, com sim, certeza, de repente, se ela se bota mais à disposição, se ela se abre para receber, a tendência é uhum, ela acabar percebendo mais resultados, né? sim, é bem incrível, né? Os resultados dela são. E como é que tem sido para ti as facilitações, enfim, né? Fala um Ah, pouco mais aí de tudo isso, que a gente pois não tem então, falado quase, né? Então, conta aí para na, mim e para todos que estão ouvindo. na verdade, assim, né? Depois que eu resolvi. Aí, quando eu recebi esse processo corporal, que é o facelift,
eu me apaixonei e disse, não, mas eu quero trabalhar com isso aqui. Eu quero fazer o curso, me tornar praticante para poder fazer isso nos meus clientes, porque eu pensei, poxa, quem é que não quer se sentir assim, né? Então, como eu trabalhava com fisioterapia, muita gente da terceira idade, vários pacientes com Alzheimer, com Parkinson, eu pensei, bom, se rejuvenesce a pele, se é de dentro para fora, o que mais que é possível, né? Além de diminuir rugas e marcas de expressões. Aí foi que eu recebi em novembro a primeira esse processo. Quando foi dia 30 de janeiro, eu fiz o curso e aí eu me Sim. tornei de facelift, né? E aí eu me tornei praticante. Bom, é um curso de um dia, eu saí do curso já outra pessoa. Porque eu lembro que quando a gente ia gravar os vídeos do Método MB, bah, eu nunca gostava de nada, porque tinha que ter um ângulo de telefone, porque tinha que ser de um certo jeito, de outra forma, e apagava e excluía e não postava porque não me gostava. Eu saí dali me achando uma youtuber, porque a partir dali eu comecei a fazer vídeo com muita facilidade. Eu parei de me julgar tanto, questão de imagem, de aparência, e comecei a perceber o que de grandioso esses vídeos poderiam trazer para mim e para quem viesse assistir. Então isso Sim. já mudou muito essa questão do empoderamento já mudou muito a partir dali. E aí comecei a aplicar, né, o facelift nos meus clientes, nas pessoas mais próximas, e todo mundo amou, porque realmente são 27 energias que a gente chama, né, Bia? Tu sabe também que tu é praticante, e que ao tocar, tu vai preenchendo a pessoa com aquela energia, né? Com os toques suaves. E não tem como não gostar, porque ou tu vê, e aí a gente não pode vender que é só uma questão de, vai mudar a tua fase, vai sumir todas as rugas. Mas eu gosto muito de dizer que a pessoa sai da sessão de facelift se amando mais, se julgando menos, não dando tanta importância para as questões só de uma aparência. Então as pessoas se empoderam, né? E com os clientes de fisioterapia, das geriatrias, eu percebi assim, ó, melhorou a questão de audição, pacientes que já não aceitavam usar, por exemplo, dentadura, voltaram a usar, porque aí Sim. conforme eu ia tocando, eu ia entrando em conexão com o corpo e ia mentalmente dando comandos, né? Do porquê de usar, então, qual é a possibilidade que isso vai trazer, qual é o benefício que vai trazer para o corpo. Enfim, foram conquistas bem interessantes. Pacientes com Parkinson também, que já estavam meio depressivos, sem querer mastigar, Sim. começaram a mastigar. Poxa, só aí eu acho que já valeu a pena ter feito o curso. Além do meu benefício na autoaplicação e poder perceber isso nas outras pessoas foi muito grandioso. E eu resolvi que Sim. então eu queria me tornar facilitadora dessa, além de praticante, eu queria me tornar facilitadora. Porque eu pensei assim, bom, se eu fazendo o curso uma vez, eu já tive um salto quântico, digamos assim, com essa questão de empoderamento, como seria eu poder facilitar isso? Porque a gente Sim. sabe que a gente entra na energia, né? Nós, como terapeutas, a gente sabe que não é só o paciente que recebe. Tudo que a gente for Sim. aplicar tem uma razão de ser. Todo cliente que chega para nós é um presente. Então eu pensei assim, poxa, então depois de uma classe, quanto mais classes eu fizer, mais engajada eu vou estar com essa energia e Sim. mais também vai me beneficiar. Então eu me engajei para virar facilitadora, né? Sim. Tem vários pré-requisitos, que é o curso de fundamento, que é o curso de 3 dias de corpo. Eu só sei que antes de entrar para a quarentena, eu estava com todos os pré-requisitos em dia, só faltava pagar a certificação, que é uma certificação internacional, então a gente tem que pagar. E aí eu fiquei na dúvida. Daí naquela semana começou a história do Covid e eu fiquei muito na dúvida. Tá, e agora eu pago? Eu espero passar tudo isso? O dólar tinha dado uma alta. Aí digo, quer saber? Nada é por acaso. Aconteceu, eu vou pagar essa certificação uma vez aí para começar a trabalhar com essa ferramenta. Vai que Sim. tenha pessoas que queiram fazer o curso. E aí tá, peguei e fiz a certificação, esperei vir. E eu lembro que já na classe dos 3 dias de corpo, uma colega que foi a minha dupla de troca de processos, que é uma classe prática, né? A gente fica trocando processos corporais a classe inteira.
para aprender e poder aplicar nas outras pessoas. Ela me Aham. disse, ah, não, quando tu tiver com a tua certificação, tu me procura porque eu vou ser tua primeira aluna. E Aham. aí eu lembro que bem naquela época eu fiz o Reiki 2 contigo. Sim. E aí eu pensei, tá, mas por que que eu vou esperar ter classe cheia se eu posso fazer uma classe VIP, né, com todos os cuidados? Sim. E aí, inspirada na tua atitude de ter feito isso, né, feito classe VIP, com todos os Sim. cuidados, eu digo, eu não preciso esperar passar essa quarentena, eu vou fazer. E para mim a Aham. surpresa foi aquela classe que já tinha 4 pessoas interessadas, que eu tive que dividir a classe em 2 dias, porque não, para não botar todo mundo junto, né, para respeitar Aham. as normas. E foi muito grandioso, porque eu vi assim que as pessoas que estavam na classe deram uma modificada nas suas vidas. Eram todas pessoas Sim. que tinham aquela vontade, já tinham todos os seus planos, mas estavam ainda assim meio que não sei se indecisas ou receosas, né? Que Aham. faltava, parece que um empurrãozinho. E aí eu vi que o facelift também serve para dar esse start. E eu Aham. volto a dizer que eu acredito que isso seja, por quê? Porque ele vai tirando os julgamentos. Então, às vezes, a gente fica achando assim que não está perfeito, ou a gente fica com muita crítica em cima de coisas que a gente tem, projetos, quando na Aham. verdade a gente só tem que começar, porque está tudo ali, né? Sim. Sim. Então, eu acredito que nesse ponto o facelift também ajude muito. E, Sim. e veio fazendo classe, né? Tem toda essa questão de a Babi dizendo que só passou para nos mandar um beijo. Ai, gratidão. Gratidão. A Zazá entrando também. Sim. Gratidão. A Zazá é fanzaça do facelift. Ela disse que não faz mais nem botox depois que ela começou a fazer facelift. Como pode melhorar? E aí, assim, ó, o que eu vou dizer do facelift? A gente que está em grupos de Axis Consciousness, a gente vê pessoas que comentam que até para questão de Covid, tem um Sim. caso, tem um Sim. caso que até de repente se botar no Google, o Google deve ter a Aham. informação de um casal que pegou, ficou em isolamento em casa, e daí a mulher fez autoaplicação e fez Aham. aplicação no esposo, e que isso aumentou muito a imunidade. E faz Sim. sentido, né? Porque se Hum. é de dentro para fora, e se está dando uma energia mais amorosa, que Aham. empodera, a tendência é aumentar a imunidade. Então, Sim. faz muito sentido. E assim, ó, das pessoas que eu tenho atendido hoje, a fisioterapia está totalmente parada, mas o Uhum. pessoal vem buscando facelift. Eu acho até que é Uhum. para se encorajar, porque a gente está num momento que tá tudo muito indefinido, né? Aham. Pessoas falam a respeito de crise, as questões de emprego, muitas pessoas estão se reinventando, então, de Aham. repente, buscam o facelift como uma forma de tomadas de decisão, então, vem fazer para definir um novo caminho, uma nova trajetória. Na verdade, só tenho a agradecer. E tenho feito Aham. classes. E a cada classe que a gente faz, e que aí a gente tem o grupo lá e a gente ouve o depoimento das gurias, a gente vê aonde o facelift tem atuado, que a gente nem sabe que pode atuar, né? Sim. Sim. Essa semana, não sei se chegou a ler no nosso grupo das classes, que uma das colegas que fez a classe chegou em casa e tinha sumido a barriga. Ah, Aí tu pensa assim, poxa, mas foi só duas aplicações que a gente faz durante a classe, né? sim. Então, o que a gente consegue de resultado é muito Uhum. vasto. Aí Aham. tem eu e tem a Nath, que está testando em animais também. Sim. E os pets adoram, é uma energia muito carinhosa, então eles. Eu tenho feito muito no meu cachorro, porque ele já está com 11 anos. Eu noto que ele Aham. fica mais calmo, com o facelift ele aceita bem. E não sei Sim. o quanto eu vou ganhar também nessa questão de rejuvenescimento, né? Porque os nossos pets têm uma duração de vida muito mais curta do que as nossas. Então, Aham. qualquer tempo que a gente ganhe, eu acho o máximo isso. Sim, com certeza. É, eu não tenho muito para falar, né, Má? Que é bem como eu disse no início ali, eu não tenho aplicado muito, né? Fiz a classe contigo e, por enquanto, tive poucas oportunidades. A única coisa que eu percebi e que já te coloquei, é incrível, o que eu sinto quando recebo é o que as pessoas me dão de feedback também. É uma coisa que, na verdade, daí tu vai fechando, né? Porque eu tenho uma sensação de, ao mesmo tempo, estar fora do corpo e estar presente. Então, é uma sensação. E é isso também que as aplicações, principalmente na Glaucia, que eu faço, é esse feedback que ela me traz.
né? Porque se a gente conversa, ela diz que ela tá ali, tá me ouvindo, mas é como se ela não tivesse. Eu ainda não concluí isso, ainda não cheguei a ter uma conclusão disso, mas é muito doido. É como se entrasse num processo de relaxamento. Tu tá presente, mas ao mesmo tempo tu tá relaxado. É bem uma sensação bem diferente até aqui, né? E outra forma que eu tenho feito é que eu tenho uma senhora também que eu atendo, que teve AVC, né? E atendo fazendo mais uma massagem relaxante. E aí esses dias, tipo, olha, vou chamar as 27 energias, eu já tinha comentado sobre isso, e aí resolvi, mas eu ainda não tenho um feedback, né? Mas eu comecei a praticar isso, que na verdade eu continuo fazendo a massagem, porém eu ativo as 27 energias, né? Quando eu estou iniciando os pés dela, eu ativo as 27 energias. Vamos ver daqui a pouco mais o que a gente vai ter de feedback, né? E, na verdade, tu falando sobre isso é interessante, né? Porque uma das formas que a gente tem até no manual do facelift é que tu pode fazer a sessão inteira na sola do pé, né? Tu ativa as Sim. energias ali. E Uhum. são sugestões de pontos, esses que é na região do peito e vai subindo. Porque, na verdade, aonde tu achar que o corpo tá precisando ou tá escolhendo, o corpo chama a gente. Isso eu acho que é um pouco parecido com o reiki, né, Bia? Que às vezes Sim. tu tá tocando num ponto, mas tem uma parte do corpo que te chama para ir para aquele ponto. E daí, com o facelift também é assim, né? Sim. Tem uma outra forma de aplicar o facelift que a gente não precisa nem tocar, que a gente só aproxima as mãos, né, e mantém uma certa distância, até porque tem pessoas que têm dificuldade em ser tocadas, e daí isso é uma coisa que a gente vai se engajando com a energia da pessoa e vai Uhum. fazendo, vai adaptando, né, o toque até onde a pessoa escolhe ser tocada, né? Uhum. Tem que ser uma coisa muito suave. E Sim. também se comenta que o facelift, quando é utilizado 20, isso tem no manual. Quem criou, o Gary e o Dan que criaram, dizem que se Sim. tu fizer 21 dias, aqueles pontos de que a gente tem muita crença fixa, né? Pontos de crença fixos. E isso aparece nas rugas, nas marcas de expressão. Então diz que quando a gente faz 21 dias, pode ser que aquilo que a gente ganhe. A Glaucia dizendo que gosta do toque. Gosto do toque, é. Quando a gente faz esses 21 dias, pode ser que esses pontos que a gente modificou se Uhum. mantenham. É como se tu conseguisse manter aquela aparência que tu ganha após a sessão, né? A Sim. verdade é que é um processo que não tem contraindicação. Quem Sim. recebeu, nem a Glaucia está dizendo aí, pode dizer, é uma energia muito amorosa. Uhum. E é uma forma de repente, assim, ó, para quem gosta de fazer procedimentos cirúrgicos, né? Tanto que eles É. indicam que o facelift pode ser utilizado em clínicas de estética, uh, em clínicas de plástica. Na verdade, ele é uma forma que não é invasiva de trabalhar isso também, né? Uhum. A Uhum. Glaucia disse que adora. É. E eu já fico imaginando que se tu consegue trazer isso para tua aparência, essa modificação, digamos assim, eu fico imaginando o que acontece a nível de energia, né? Porque eu lembro que lá eu fiz o curso de florais, eu acho que era 99 mais ou menos, e ela falava sobre isso, que quando a gente modificava a nossa energia, a gente modificava a nossa aparência, né? Então, e hoje, né, eu vejo isso através, digamos, essa técnica que é o facelift, falando sobre isso. Então, eu já vinculo isso lá dentro, né? Lá nos nossos átomos, lá no nosso processo todo, que é esse, de crenças limitantes, tudo isso, o que modifica para que venha para o externo, né, toda essa mudança, né? Sim. Deve Não, ser muito mais profundo, né? eu acho que, na verdade, o que a gente vê no externo é a pontinha do iceberg, né? Sim, sim, com certeza. Porque. Né? E eu acho que a grandiosidade desse processo está exatamente nisso, porque às vezes, assim, ó, eu que estou aplicando, tu diz que tu ainda não está conseguindo aplicar assim a longa escala, né? Mas eu que estou aplicando a longa escala e estou participando, estou fazendo as classes de facelift, eu percebo Uhum, assim, ó, tem pontos, por exemplo, que tu chega na garganta, tem pessoas que tu não uhum, consegue nem encostar, algumas uhum. começam a tossir.
Aí a gente Aham. sabe que a gente trabalha com processos verbais associados, né, a esses toques. Aí a gente começa a fazer facilitação ali, a gente vê o quanto a pessoa, de repente, assim, ó, já engoliu muita coisa, engole sapos, É a né? relação. Aham. E aí, pegando um exemplo assim, tipo, ouviu muito dizer assim, ó, ai, não fala tão alto, ou tu fala demais, e aí tu compra aquele julgamento. Aí quando tu tá Sim. lá tocando, que na verdade tu faz esses toques e tu chama essas energias, tu libera a Aham. pessoa para ela ser quem ela realmente ela é. E se Sim. falar for a forma que ela tem, quem sabe falar seja um potencial dela, a comunicação Aham. seja um potencial. Aí a pessoa às vezes Sim. começa a se engasgar, tu começa a fazer facilitação, processo verbal. Quando vê a pessoa se alivia, tu pode até encostar. Então, eu acho que essa é a grandiosidade, né? Ou, Aham. ou, ou de repente problema no ouvido também. Por que Uhum. será que. E aí eu tô levando pro racional uma coisa que não tem que ser racional, tem que ser sentida e percebida, né? Mas por que Sim. será que, por exemplo, teve idosas que melhorou, que começaram a escutar mais? Uhum. O que será que ela tinha de julgamento quanto ao envelhecimento, que daqui a pouco ela conseguiu começar a escutar? Aquela história assim, com o passar da idade a gente perde a audição, a gente Aham. não consegue mais enxergar direito. E aí, quando Sim. tu vê, isso é só um ponto de Um vista que tu condicionamento. comprou. É, um condicionamento. Eu digo que eu também, né? Outro exemplo que eu tenho que é de Chopra, que foi um livro que eu tive acesso, que é Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteira. Meu Deus. Fala exatamente isso, né? Do condicionamento. E tu vê isso na sociedade, porque tu começa a chegar no momento, eu, por exemplo, que já cheguei na idade, melhor idade, que tu começa a ouvir isso das pessoas, que já que tu tá com aquela determinada idade, tu tem que começar a ter certos tipos de comportamento vinculados à idade, né? E então é um condicionamento, né? E tu E vem é, desde um, e é uma tempo, coisa limitante, né, Bia? lógico, lógico, é limitante. E quando tu deu uma... Eu digo que eu lembro que anos atrás eu vi algumas pessoas, depois de um determinado período, terem um assunto referentes a tomar medicação. Então, quanto mais medicação tomasse, melhor. Né? Então, e hoje, graças a Deus, a nossa realidade é outra, né? E tem tudo, e a gente vai tendo essas oportunidades de ver isso, de não se condicionar, né? A idade não pode ser um condicionamento. Não, é. E eu acho que Né? é bem. Esse é o ponto alto, né, do facelift energético. Porque assim, Aham. ó, a gente nem falou aqui, mas foi bom que tu levantou isso que a gente pode trazer. Eu não tenho experiência nessa parte, mas tem pessoas e tem estudos também, tá tudo. Quem procurar na internet encontra, porque esse material está aberto para qualquer pessoa pesquisar. Por exemplo, mulheres que tinham muitos miomas, né? Aham. Ou que já estavam entrando na questão da menopausa, e que Sim. aí com as sessões de facelift retardou a menopausa, sumiu o Uhum. mioma, a questão de TPM também, de ter cólicas muito fortes, dores lombares, enxaqueca. Muita gente com o uso do facelift se liberou disso. Então, Uhum. quanto a gente compra também, né, de condicionamento, tipo, Sim. mulher na TPM, mulher quando tá para menstruar, sofre, fica insuportável. E a gente vai Sim. comprando isso, né? Quando na verdade Uhum. nada precisa ser desse jeito. É só uma Uhum. questão da gente liberar essas crenças. Sim, sim, com certeza. E isso tem, inclusive, pessoas que eu vi envelhecerem de uma maneira bem saudável, bem muito boas, né? E que eram poucas, mas tu vê, a história conta algumas coisas, como Chiquinha Gonzaga foi uma pioneira nisso, porque ela foi uma pessoa também que não comprou esses condicionamentos, mas são raras as pessoas, né? O Pilates, né? Vamos trazer o Pilates, que é um Né? O dos métodos que a gente usa. E isso também trouxe tudo isso de não comprar esses condicionamentos, mas a gente, isso ainda é muito alto, né? O índice de quererem que as pessoas envelheçam, não levantem os pés para caminhar, né? Mas é uma escolha, né? Tudo é uma escolha também, né? Que a gente não pode É, deixar de. e eu acho que, por exemplo, quem está aqui assistindo, e a gente viu que tem várias conhecidas nossas, ou que recebem facelift, ou que são praticantes de facelift, enfim, a gente está num movimento que é um Sim, movimento de uma realidade diferente dessa que tentam nos vender, né? sim, sim. A gente está E eu tentando acho que mudar. isso que é o legal. E nesse Uhum. ponto é até interessante também a gente se auto-aplicar essas técnicas.
técnicas, né? Seja o facelift, seja a técnica que a gente tiver, mas é interessante a gente se auto-aplicar para a gente começar a se liberar de tudo isso, mudar a frequência energética, porque claro que vai refletir no externo isso, né? Sim, com certeza, né? Quando a gente está bem, né? Eu digo, é incrível quando a gente está bem, as pessoas te perguntam o que que tu fez, tu tá diferente, né? E eu lembro que eu tinha uma cliente assim, e ela era cliente de Reiki também, isso lá nos anos 90 também. E ela dizia para mim assim, e as pessoas me olham e me perguntam o que que eu fiz que eu tô diferente. É porque, por isso eu estou te dizendo, né, que se reflete no físico, imagina o interior, o que deve ser de leve, de tranquilo, a gente começar a se deparar suavemente com as nossas questões e que tanto vem ao externo de uma forma tão tranquila, né? Esse é o que tu chama de empoderamento, que hoje a gente usa muito essa expressão, né? De É, começar a se empoderar dessa parte mais tranquila nossa, de nos trabalhar de uma forma mais tranquila, né? Mais leve, né? eu acho interessante sempre falar assim, né? Porque às vezes a gente fala em empoderamento, parece que é uma coisa de tu ter poder sobre o outro, os outros. Mas quando a gente fala em empoderamento, é bem nessa questão de ah, dar poder a si mesmo, né? Enxergar os nossos potenciais. Porque, na verdade, se a gente fica ali, ó, mergulhado em julgamento, em auto-julgamento, em crítica, a gente não consegue deixar as coisas, os nossos potenciais vir à tona. E eu acho que é muito, principalmente, eu tenho muito contato com mulheres, né? Até Sim. agora, minhas classes todas foram público feminino. E aí eu Uhum. vejo assim, ó, quanta gente que se modificou depois de uma classe, eu fiquei tão feliz de saber, assim, ó, que tomou um outro norte na vida, né? Sim. Ou Sim. que, assim, ó, e aí não precisa ser dessa forma, cada um sabe a forma e tem a sua escolha, mas, pô, associou, tipo, pegou essa ferramenta e criou coisas. Tem, por Sim. exemplo, educadoras físicas que simplesmente juntaram, então, além de fazer o treino, faz um pouco de facelift, viu que melhorou a Uhum. performance do aluno. Ah, isso é muito grandioso, né? É E vai agregar. muito além da aparência. É agregar. Eu digo, eu adoro trabalhar com agregar terapias, né? Agregar técnicas, porque tu vai agregando. Como eu te digo, eu vou lá, continuo fazendo o mesmo tipo de atendimento, porém eu agrego as 27 energias, né? Para que a pessoa Sim. provavelmente vai ter um retorno melhor. E assim a gente vai agregando, né? Na Gláucia eu trabalho com acupuntura, trabalho com as agulhas e trabalho com o facelift, agregando, né? Então, acredito que isso vai contribuindo cada vez mais e vai ajudando as pessoas nas suas melhoras, né? E para a gente também, né? Porque a gente fica baixando barreiras para também aproveitar um pouquinho de Para tudo isso que a receber, gente né? faz. Não, com É. certeza. E foi. E aí eu vou estar sendo hipócrita se eu não disser isso, mas eu só fui virar facilitadora dessa ferramenta porque eu queria ter mais acesso a isso no meu dia a dia, né? Porque eu vi o Sim. quanto estava sendo positivo para mim. Uhum. E isso de agregar é muito importante. E aí, não é a mesma coisa, mas a gente compara muito a energia do reiki, né? Sim, sim. Porque é de uma amorosidade assim muito grande. Eu digo que, no meu ponto de vista, a barra de Axis vai lá e limpa, né? Uhum. E aí deixa um vazio. O facelift, ele vai lá e preenche, né? Com amorosidade. E nesse sentido de agregar, eu gosto de misturar também, associar as barras com o Uhum. facelift, um pouco de cada, assim, fazer sessões assim. E mesmo aquelas mulheres ou homens que chegam de repente só pela aparência, a gente sabe que a gente entrega muito mais que isso, né? A Glaucia, Uhum. eu vi a questão da drenagem também, do antes e depois dela no rosto, apareceu muito essa questão de desinchar, eu achei É. assim fantástico, né? E foi muito. A Glaucia ela sempre é a pessoa que vem me dar feedback sobre as coisas que eu faço, né? E foi interessante porque ela realmente, se eu tiver o olhar para a medicina tradicional chinesa, ela tem problema no baço. O baço tem relação com muita retenção de umidade, que é o caso dela. Né? Então, eu primeiro apliquei o facelift, depois apliquei as ventosas. Então, é um espetáculo a resposta, por isso que ela foi, por isso eu digo, ela foi a pessoa que eu mais não tenho trabalhado muito, mas o feedback dela para mim é muito interessante, porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de enxergar, né, algumas coisas e ela não tem como não enxergar, é muito nítido, é muito claro, né? É bem claro a mudança nela. Ó, Pode falar.
A Ingrid falando que fez sessões de barras com a gente. E amor, super Show, recomendo. gratidão. Gratidão. Então e sim, eu lembro que a primeira aplicação que eu fiz depois que tu me facilitou, eu te chamei porque eu associei muitas coisas ao Reiki, que é o que eu digo que o Reiki para mim trabalha muito a questão do cardíaco, da amorosidade, né? E para mim também é o caminho que a gente vai para a cura, né? E aí o facelift, quando eu apliquei, eu tive algumas sensações, eu não lembro exatamente o que, mas eu lembro que eu te chamei porque eu tinha sentido alguma coisa que era referência para mim no reiki, né? Então eu Eu acho acho que que foi essa questão de. Se eu não me engano, foi essa questão de. Tá, tu tava tocando nos pontos sugeridos, mas tu teve vontade de ir para a região do peito de novo, não foi uma coisa assim? não lembro, não consigo. Eu sei que eu assimilei, ainda fiquei em debate contigo em relação a isso. Tu me dizer alguma coisa que poderia ser, ou enfim, né? Mas eu lembro que eu associei ao reiki, né? Mas é isso, a sensação que eu tenho no receber é a mesma sensação que a Glaucia me passa também, né? Uma sensação de. Eu noto que, porque como a gente faz trocas e fez a classe comigo, eu noto que tu relaxa, né? Tu relaxa a um ponto de, tipo, a gente tá ali fazendo facilitação, depois tu diz que tu nem lembra o que a gente tá falando. E Exato, tu vai pro. é como se eu fosse para um outro nível de consciência. É isso, né? Eu acho que essa é a palavra. Eu vou para um outro nível de consciência. Eu percebo que existem várias pessoas falando em volta de mim, ou duas, ou seja o que for, mas nada daquilo me chama a atenção. Naquele momento, eu estou num outro nível de consciência. É É bem uma isso, né? questão de entrega, e é interessante isso, porque tu acaba relatando que as tuas clientes com quem tu já aplicou, também Uhum. acontece isso, né? Sim, teve uma outra pessoa que eu apliquei que também me deu esse mesmo feedback, né? Essa mesma sensação de estar num outro nível de consciência. É interessante, né? É bem Muito, interessante. porque é de cada um mesmo. Por exemplo, tu é a primeira pessoa que me relata isso, né? Algumas Uhum. pessoas dormem e aí isso é muito louco. Por exemplo, eu quando me aplicam, eu sinto no corpo, como se estivessem fazendo um carinho. Pô, a pessoa tá me tocando lá na testa, eu tô sentindo lá nas canelas, assim, como se estivesse passando a mão. E aí, quando eu aplico, algumas pessoas me relatam isso também, que sentem como se estivessem recebendo um carinho. E tu É, vê, é muito doido, porque agora eu estava lembrando, a minha primeira aplicação foi com a Cris, né? Eu acho que foi a Cris a primeira pessoa a me aplicar. E sim, eu eu me tive lembro. exatamente essa mesma sensação, né? De estar num outro nível de consciência. E foi muito forte. Foi a primeira vez e foi muito forte essa sensação. E ela se mantém, porque todas as outras vezes que eu recebi também foi dessa forma, né? Me sentindo num outro nível de consciência. E é muito bom, né? É muito bom. É relaxante, né? É. Bom, não sei se tu tem mais alguma coisa para trazer para a gente de todas as tuas experiências aí que tu tem vivenciado esse período. Olha, o que que eu vou dizer, né? Eu só acho assim, ó, quem tem a ferramenta, que nem tu que tem, a Vivi que entrou agora tem, Uhum. a Simone que estava aí tem. Eu acho que agora é um momento em que se a gente puder usar essa ferramenta, se auto-aplicar, aplicar nas pessoas ao nosso redor, é muito grandioso, porque eu acho que a gente está num momento em que a Terra está precisando de mais amorosidade, está Sim. precisando de pessoas mais empoderadas no sentido de se conhecer, de desenvolver os seus potenciais que estavam meio adormecidos. Então, eu acho que Uhum. a gente está com eu diria, com a faca e o queijo na mão, né? Eu Uhum. sou muito suspeita em falar a respeito do facelift. E é muito louco isso, porque acaba que, com toda a questão do Covid, eu tô com uma turma pro dia 20 e tô com uma Sim. turma pro dia 20, uma turma pro dia 22 e uma turma uma turma para dia 16 de setembro. Então as Uhum. pessoas estão buscando, né? Uhum. Que bom, né, Então é Mari? isso que eu digo. Quem não puder aplicar nas outras pessoas, mas tem a ferramenta, se auto-aplique. Ó, a Vivi dizendo que ama facelift. É, Sim. quem entra nesse mundo do facelift não quer largar, porque é muito grandioso, assim. Eu acho Sim. que Pode é um completar. eu acho que o facelift nos proporciona um autocuidado, uma comunhão maior com o nosso corpo, né? Traz a Uhum. gente para um estado de presença, assim, nos liberando desses julgamentos. Porque o julgamento é muito cruel, né?
E às vezes a Aham. gente passa o tempo inteiro se auto-julgando e não se dá conta. Ó, a Ingrid dizendo o que quer. É, né? E assim, o que eu acho, lógico, que eu penso que é muito importante, a forma como tu diz, né? Que tu, lógico, tu facilita, é óbvio que tu tem que acreditar naquilo que tu faz, né, Mar, que tu passa isso, né? E realmente é uma coisa que tu acredita e gosta bastante, né? Foi como eu até comentei ali nos comentários quando eu postei hoje, que tu disse que foi um amor à primeira vista e que ele é a menina dos teus olhos, né? Então, é óbvio que vai dar certo e tem que dar certo, né? Eu sempre digo, né? As pessoas chegam para mim às vezes e sou facilitadora de barra de Access também. Gosto da ferramenta, acho que ela tem o seu objetivo, assim como todas as outras ferramentas que eu trabalho, né? Até as dinâmicas de constelação, todo o Sim. engajamento que a gente teve com o curso de cura quantum, reiki, enfim, todas as ferramentas eu acho que se agregam, mas que eu tenho um amor especial por facelift e pra mim, tipo, quando eu vou dar classe de facelift é uma festa. Pra mim aquilo é Aham, uma festa, assim. Eu faço com diversão. E é legal porque as pessoas acabam pegando esse amor também, né? Acho que na verdade aham. a gente já conecta quem tá já naquela frequência mesmo. Sim, provavelmente, né? Provavelmente a conexão já Exatamente. acontece antes. Então tá, Da, mas da minha parte é isso. eu te Te agradeço, agradeço. eu também. Mas a gente volta para falar das barras, né? Ainda tem as barras, Voltamos. porque o bom era não misturar, era falar uma de cada vez, né? Para ficar mais claro, e depois a gente Sim. volta para as barras. Me diz o dia que eu tô aí. Um Tá beijo bom. para todo mundo e gratidão novamente. Gratidão a todos que ficaram aí com a gente. Espero que tenham gostado, entendido, quem não é do meio, né? E procurem para fazer. E qualquer dúvida, estou à disposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida, que não ficou algo muito claro. Tá bom, então. Gratidão, Um, gratidão, gratidão. um beijo para todo mundo aí. Tchau. Tchau.